A sabedoria da transformação. Monja Coen. Koan. Qual é o som de uma só mão? Esse é um koan antigo. Koan significa literalmente caso público. Referia-se aos editais que os imperadores mandavam afixar em locais públicos na China antiga. As perguntas que os mestres Zen faziam a seus discípulos para os provocar a ir mais fundo, a penetrar os ensinamentos, passaram a ser chamadas de koans. Qual o som de uma só mão? A pergunta principal é: do que estamos falando? Do som do universo? Do som da mão batendo os dedos? Que mão é essa? E que som é esse? Há praticantes que levam 7 anos para responder a essa pergunta. Cabe ao mestre decidir quando realmente compreenderam e quando estão apenas nas cercanias do real. Há várias escolas budistas e entre essas várias tradições existe o Zen budismo. A palavra Zen originalmente vem de dhyana ou jhana, que os chineses passaram a chamar de Chan, e para a qual criaram um caractere, que os japoneses leem como Zen. Jhana ou jhana é meditar, mas uma meditação sem objeto. Não é meditar sobre a vida, sobre morte, sobre Deus, sobre Buda. É um estado de presença absoluta. O eu como o próprio eu. Observado, observando, observador. Todos são a mente humana. A tradição zen budista tem atualmente 3 subdivisões. O Baku, quase completamente extinta, ainda mantém um templo nas proximidades da cidade de Uji, em Kyoto, no Japão. Rinzai, com muitos mosteiros e templos principais localizados em Kyoto, baseia sua prática no estudo e aprofundamento dos koans, de forma sistemática e precisa. Soto possui 2 mosteiros principais, um em Fukui e outro em Tsurumi. Baseia a prática em Shikataza, apenas sentar. Shikantaza, apenas sentar. A ordem a que pertenço é esta última. Foi trazida da China para o Japão no século XIII por mestre Rendogen e continuada com grande expansão no século XIV por seu neto sucessor, mestre Kenzan Jokin. Ambos são considerados os fundadores da ordem e cada um é representado por um templo-sede. Heiji e Shojiji. Há ainda cerca de outros 8.000 templos, 30.000 monásticos e mais de 8 milhões de adeptos, só no Japão. Depois da Segunda Guerra Mundial, a ordem se expandiu para a Europa, Estados Unidos, Canadá, América do Sul e Austrália. Na América do Sul, o primeiro templo foi construído na cidade de São Vicente de Cañete, a cerca de 120 quilômetros de Lima, no Peru. No Brasil, o primeiro templo, Zengenji, localiza em Mogi das Cruzes e nossa sede administrativa para a América do Sul fica no templo Bushinji, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Atualmente, há vários outros templos e centros de prática espalhados por toda a América Latina. Alguns utilizam os koans, outros não. Oficialmente, a Sotoshu não usa koans como método de treinamento. Meu professor de ordenação nos Estados Unidos, Maezumi Roshi, usava koans. Ele criticava pessoas que insistiam em afirmar que mestre Dogen, o fundador, recomendasse shikantaza. Quantas vezes essa palavra aparece em seus textos? Pouquíssimas. No entanto, a maior parte de seu trabalho está centrada na explicação de koans antigos. Quando pratiquei no Zen Center de Los Angeles, fiz grande parte dos primeiros 100 koans que Maezumi Roshi compilava e apreciava. Depois fui ao Japão e apenas me sentei em Zen, deixando os koans de lado. Atualmente, utilizo para um ou outro praticante, a fim de estimular sua prática. Muitas vezes, a praticante
entra em uma plataforma e não consegue avançar. O koan pode servir de alavanca. Qual o som de uma só mão? Sem se prender às palavras. Qual o som de uma só mão?